Oi, eu sou Marina Oliveira e estou aqui para falar da série Manual de Assassinato para Boas Garotas da Netflix. Mostra Pippa, uma estudante do ensino médio que resolveu investigar um caso de assassinato que ocorreu 5 anos antes. Nessa investigação, ela tenta provar que o assassino confesso, na verdade, é inocente. E com isso vive muitas aventuras e um romance. A série tem mistério, é divertida, tem boas atuações, um roteiro interessante e cativante, mas preguiçoso em alguns aspectos. Apesar disso, eu gostei da série e daria um 9 de 10. E super recomendo. Mas se você assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Agora vai começar a parte com spoilers. A série começa nos mostrando Pippa, uma estudante do último ano do ensino médio, em suas férias de verão. Mas ela tem que fazer um trabalho chamado QPE para ajudar a entrar na faculdade. E para isso, ela tem a ideia de fazer uma investigação do caso de desaparecimento de Andy Bell, que teoricamente foi solucionado quando seu namorado Sal confessou o crime e se suicidou em seguida. Mas segundo Pippa, caras bons não matam pessoas, o que é um tremendo de equívoco. Se fosse na vida real, eu diria que ela só está hiper focada nisso porque provavelmente tem TDAH, além de estar tentando pensar em outras coisas por medo da sua vida depois de entrar na faculdade. Fora o fato de tentar tirar a sua culpa em relação ao caso. Porém, como estamos falando de uma obra de ficção, não é spoiler dizer que claramente teria um mistério para ser desvendado. Voltando aos fatos, Pippa começa tentando interrogar Ravi, o irmão de Sal, mas ele se revolta com a garota e vai embora. Em seguida, ela tenta entrevistar Naomi, uma das melhores amigas de Sal, mas é interrompida pelo pai da garota, o professor Elliot, que não consegue muitas informações. Apesar de ficar claro que ela sabe muito mais do que deixou escapar. Naomi é a irmã da melhor amiga da Pippa, Cara, que pede para deixar sua irmã em paz, o que Pippa aceita. Então ela continua a investigação do caso, sem colocar Naomi no meio da investigação novamente, o que acredito ser uma forma do roteiro ser prolongado, porque Naomi é peça-chave para resolver o caso. Depois de 2 interrogatórios frustrados, Naomi fica sabendo de uma festa que será dada pela família de Max, o melhor amigo de Sal. Logo, ela se oferece para ser garçonete no evento, junto com a Cara, e ambas conseguem esse trabalho. Durante a festa, ela e Max conversam sobre o caso, e há muitas controvérsias entre o que ele fala e o que a Naomi falou. Ambos disseram que estavam jogando com o Sal naquela noite, mas Naomi fala que foi Mario, e Max fala que foi FIFA no Xbox. Além disso, Naomi, em seu interrogatório, falou que Sal tinha um álibi, mas não fala qual. Minha teoria nesse momento era que Naomi e Sal tinham um caso, mas todas essas informações do jogo são completamente irrelevantes para o caso. Enfim, depois de pegar o depoimento de Max e beber nesse processo, Pippa vai até a casa de Ravi e fala que nunca acreditou na culpa de Sal. E depois disso, ele a entrega o celular do seu falecido irmão e se une a ela na investigação. No celular, conseguimos ver que a forma de escrita de Sal muda completamente na sua última mensagem, que era a mensagem onde ele confessava o crime. O que significa que alguém pode ter escrito essa mensagem por ele e enviado do seu celular. E eu só conseguia pensar naquele momento. Ou a pessoa que fez isso pagou o investigador do caso, ou ele é um completo idiota de não ter percebido isso. Fora as contradições das testemunhas. Bem, já adianto que ele é um idiota. Dias mais tarde, Pippa descobre que Nat, a melhor amiga de Andy, estará em um campeonato de tênis e vai ao encontro dela. Ambas conversam e ela deixa escapar que Andy ficava com vários caras, inclusive um homem mais velho, que aparentemente ela estava se envolvendo enquanto estava com Sal. Além disso, ela fala para Pippa não se meter e parar de investigar. Em seguida, Pippa vai acampar com seus amigos. E lá, eles veem uma pessoa passar um pouco mais distante. E a maluca da Pippa corre atrás dessa pessoa desconhecida no meio de uma floresta, em meio a uma noite. E cai, mas Cara a encontra. Depois do susto, os meninos ficam de vigia na frente da barraca, enquanto as meninas dormem. Na verdade, antes de dormir, Pippa lê um bilhete que encontrou na floresta, que mandava ela parar de investigar. Como a mensagem foi enviada depois da conversa com Nat, Pippa adiciona a lista de suspeitos. E junto com Ravi, arma um encontro com ela. Nesse encontro, eles confirmam as suspeitas de que ela e Andy haviam brigado um pouco antes do seu desaparecimento. E o motivo que ela alega é o envolvimento de Andy com Max. Então, Pippa tem a ideia de ir à casa dele sozinha. Genial. E nada perigoso, não é mesmo? Como ele está no banho, ela aproveita para vasculhar o quarto dele. E
encontra uma foto da Andy atrás de um porta-retratos ao lado da cama dele. Nesse exato momento, ele sai do banho e flagra Pippa com a fotografia na mão. Ao ser questionado, Max diz que não tinha nenhum relacionamento amoroso com ela, apenas encontrou a foto e a usava de inspiração. Nojento, eu sei. Ele ainda afirma que Andy vendia drogas em umas festas e o seu único relacionamento com ela era porque ele é um dos seus clientes. Pippa então resolve ir para uma dessas festas e chama suas amigas para ir junto. Depois de conseguir o lugar e ir na festa, Pippa percebe uma pessoa usando drogas e entra numa brincadeira para conseguir saber quem é o traficante que está fornecendo para ele. Provavelmente é o mesmo traficante que fornecia para Andy. Depois de conseguir descobrir quem é o cara, ela vai falar com ele. Paga 20 libras por pergunta, fazendo 3 perguntas no total. Primeiro, se a Andy realmente vendia para ele, o que ele confirma, quais as drogas que ela vendia, e entre elas, ele fala o Boa Noite Cinderela. E a pergunta final, onde ele estava no dia do desaparecimento de Andy? Essa última pergunta o irritou, tanto que a fez sair correndo dali. Do lado de fora, o cara que apresentou o traficante para Pippa tenta agarrá-la. Porém, uma menina aparece e salva Pippa da situação e fala para ela tomar cuidado com bebida, o que dá a entender que pode ter alguém drogando as pessoas durante as festas. Depois dessa confusão, ela vai para casa e deita com seu irmãozinho, o que eu achei muito fofo. Logo em seguida, Ravi liga para ela e desculpa por não ter ido junto na festa. Ele também explica que se sente mal porque as pessoas tratam ele diferente desde que o seu irmão foi acusado do crime. E por isso, ele largou a escola e se isolou. E então, ele desliga. Em seguida, Pippa recebe uma mensagem mandando ela largar o caso, enquanto ainda dá tempo. No outro dia, na volta às aulas, ela marca de encontrar o Ravi e procurar na casa de Andy as drogas e o celular descartável que o traficante comentou. Lá, eles encontram drogas e uma lista codificada com os clientes, mas nada do celular descartável. Depois disso, ele vai até um hotel com Harvey para investigar. Lá, eles conseguem um livro com a lista de hóspedes e uma prova de que Andy já esteve ali. Com o livro em mãos, ela viu que seu pai foi àquele hotel 5 anos antes, sendo que ele tinha dito que foi à Nigéria para encontrar a sua família. E quando questiona a sua mãe, ela confirma que ele havia mentido e que sabia dessa mentira, mas que ele foi a esse hotel porque precisava de um tempo, pois o relacionamento não estava muito bem, e que ele garantiu nunca ter traído. Porém, Pippa não acredita no pai. Além disso, o policial encarregado do caso fala com Pippa pouco antes desse momento e mostra a ela um vídeo do Saul completamente descontrolado, negando ter matado a namorada durante o interrogatório da polícia. E mais tarde ela vai falar com Ravi, dizendo que depois do vídeo acredita que Saul pode ter feito aquilo. Ela também assume que viu Andy naquele dia entrando no banheiro e o Saul perguntando aonde ela estava, e ela falou aonde ele estava. E no dia seguinte a esse fato, ela desapareceu, o que fez Pippa se sentir muito culpada. Bom, talvez ela só estivesse querendo retirar sua própria culpa, provando a inocência do Saul, mas isso não explica a mensagem que o Saul enviou confessando o crime, e não explica as ameaças que ela recebeu desde que começou a investigação. Depois que Pippa fala com Harvey, ele fica com raiva e vai embora, enquanto ela fica se sentindo mal e vai falar com sua melhor amiga. Lá, ela e Cara arrumam a Naomi para uma festa de reencontro da turma dela. E quando ela fica sozinha com a Naomi, fala sobre ter desistido do caso. Então, surpreendentemente, Naomi dá a senha do seu notebook e fala para Pippa pesquisar algo lá. Pippa encontra uma foto de todos os amigos de Saul reunidos. Mas se ele não estava lá, quem tirou aquela foto? Na foto constava o horário, que era 00:06. Com isso, comprovaria que ele realmente não teria como ter cometido o crime. A dúvida é, por que os amigos de Saul mentiram? Porque meses antes, eles tinham se envolvido em um acidente que feriu um homem. Para se livrar da culpa por dirigir embriagado, o Max liga para um amigo e todos vão embora do local. Ninguém nunca os ligou ao caso até o desaparecimento de Andy, onde eles receberam uma carta falando para eles mentirem no depoimento, dizendo que o Saul não estava lá entre as 10:30 e as 12:15. Tudo isso a própria Naomi conta para a Pippa depois da garota ir na festa de reencontro. Mas o Max aparece logo em seguida. O que eu acho engraçado é que ele esperou ela falar toda a história para depois aparecer e pedir para ninguém contar nada. Porém, há uma foto como prova
do álibi do Sal. Logo em seguida, Cara aparece na festa e Pippa promete não falar sobre essa foto, porque isso faria a Naomi ser presa por falso testemunho. Isso que significa que ela terá de encontrar o verdadeiro assassino, que provavelmente é o amigo que Max ligou na noite do atropelamento. Em casa, Pippa fala com seu pai e ambos fazem as pazes. Em seguida, ela recebe uma mensagem elogiando seu pijama, enquanto ainda está em casa, o que significa que a pessoa estava observando de perto. E ela tem a brilhante ideia de fazer uma armadilha para o verdadeiro assassino, fazendo um vídeo dizendo que vai postar a verdade sobre o caso. Por conta disso, ela e o Ravi fazem as pazes e ele passa a noite na casa dela. No outro dia, ela recebe mais uma ameaça, de que se ela não desmentisse a história, não veria mais ele. Quem seria ele? Bem, no início ela acreditava se tratar de seu irmãozinho, mas na verdade era seu cachorrinho, que foi atropelado e o corpo deixado para trás. E depois disso, ela entende que o amigo do Max é um policial, irmão da Nath, que também era responsável pelo caso da Andy. Porém, ele nega estar envolvido no caso, mas diz que se envolveu com a Andy e por isso o Max o ameaçava. Então, por isso ele o ajudou no dia do atropelamento. Depois de saber que o policial provavelmente não é o assassino, ela volta a estaca zero e vai fazer uma prova para entrar na faculdade. E na saída, recebe uma ligação de um número que havia salvado anteriormente. Ela encontrou esse número no livro que continha a lista de pessoas que tinham ido para aquele hotel. Ela havia salvo o contato como homem mais velho, o cara que ainda estava se envolvendo pouco antes de desaparecer. Mas Naomi é a pessoa que estava no outro lado da linha, que dizendo que seu pai era o dono desse celular, mas que pegou ele, já que o seu foi quebrado pelo Max, deixando o pai da Cara e da Naomi no topo da lista de suspeitos. E ao mexer no computador dele, ela descobre que ele quem enviava as ameaças. Pippa também deixa seu celular no carro do pai da Cara e o rastreia, descobrindo o endereço onde ela acredita que ele está mantendo a Andy presa e viva. Então, ela avisa o Ravi da localização e o manda chamar a polícia. Depois, pega o carro e vai até o local. Ao chegar no endereço, o professor pega a Pippa bisbilhotando e ela fala que suspeita dele em relação ao caso da Andy. Em seguida, entra na casa para conversar com ele. Bem burro, eu sei. E ele explica que a Andy e ele tiveram um caso, mas ela terminou depois que começou a namorar com o Sal, porque realmente gostava dele. Eles só se encontraram pouco antes do desaparecimento dela, porque ela queria dinheiro. E como ele negou em dar dinheiro, os dois tiveram uma briga, onde ele chegou a empurrá-la e ela bateu com a cabeça, ficando com um corte profundo que saiu muito sangue. Mas depois disso ela sumiu e ele nunca mais a viu. No entanto, assim que ele acaba de contar a história, ela ouve um barulho vindo dos canos da casa, como se alguém quisesse avisar que estava ali dentro. A idiota da Pippa sobe até o segundo andar, depois entra no sótão, onde o professor aprende com outra garota, que ela acredita ser a Andy, viva. Porém, na verdade, é uma menina que parecia muito com ela. A menina era uma moradora de rua que ele encontrou e levou para casa, prometendo cuidar dela. Mas depois de passar uma noite na casa, ela e o professor foram conversar. E nesse momento, ele confessa que matou o Sal. Mas quando ela tenta fugir, ele a impede e a mantém presa. Então, a polícia chega, liberta as meninas e o leva preso. Depois do caso resolvido, Pippa encontra Ravi e quando ela está tentando se declarar para ele, ele fala que vai embora da cidade. Então ela fica bastante triste com isso. E também se sente muito culpada por ter feito sua melhor amiga saber que era filha de um assassino e sequestrador. Porém, o professor, apesar de confessar o assassinato do Sal e o sequestro, ele não admitiu ter matado a Andy, o que pode significar que ela está viva afinal, ou que há outro assassino. Pippa resolve visitar Elliot na cadeia e ele dá pistas de que poderia ser o pai de Andy o assassino, ou o sequestrador dela. Depois de falar com o professor, ela vai falar com Ravi, que a manda embora, o que eu acho uma sacanagem imensa. Ela resolve o caso praticamente sozinha, inocenta o irmão dele, e quando ela quis desistir lá atrás, ele ficou com raiva. E agora que teoricamente ela tinha resolvido o caso, ele vai embora sem mais nem menos. A verdade é que ela foi importante apenas nos momentos em que ela estava salvando o nome da família dele. Enfim, voltando à história. Pippa segue o pai de Andy até o ferro velho e vasculha por lá, até encontrar uma van azul, que seria do pai da Andy, e entra lá para não ser pega. A menina da festa a encontra e explica que o pai da Andy só foi rapidinho desligar o alarme da empresa e que não teve nada a ver com a morte da Andy. Ela também conta que, na verdade, a irmã da Andy foi abusada
abusada depois de ter sua bebida batizada com Boa Noite Cinderela. Então, depois de descobrir que o estuprador foi o Max, ela vai falar com a irmã de Andy, que assume ter brigado com a irmã depois dela negar ir na polícia com ela, denunciar o seu caso de estupro, porque era fornecedora do Max. Nesse momento, as irmãs brigam e Andy é empurrada e bate com a cabeça já machucada, morrendo logo em seguida. Ela pergunta se Pippa quer ver onde está Andy. E essa otária não aprende mesmo, né? Ela vai com a assassina até um poço no meio de uma floresta, depois da menina ter admitido ser a assassina de Andy, além de ter matado o cachorrinho da Pippa. O que eu tinha esquecido de comentar é que ela que matou o cachorrinho. Por isso ela descobriu que, na verdade, o professor não era o assassino da Andy. Basicamente, a irmã de Andy batizou a bebida da Pippa, a levou até o poço para jogá-la lá dentro, mas é impedida pela cara e pelo Ravi, que desistiu de ir embora. Depois de ser salva, ela encontra Max e diz que não vai descansar até que ele pague pelo que fez com a irmã de Andy e com qualquer outra garota. Depois, ela se encontra com Ravi e ambos se beijam. E é assim que a série acaba. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes que estão na descrição do vídeo. E é isso!